Essa questão deixa muita gente de cabelo em pé e eu quero saber se você sabe resolver essa questão. Essa expressão numérica está aqui envolvendo várias operações, parênteses e uma potência aqui que está fora do parênteses. Se você já souber o passo a passo aí, deixe nos comentários como que você fez para encontrar a resposta. A questão é a seguinte, abre parênteses, 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, se você encontrar o resultado dessa expressão, encontre também qual das opções de resposta aqui tem esse valor que você encontrou, né? Então você vai ter que marcar uma das opções para poder encontrar a resposta correta. Venha comigo acompanhar a resolução e também não se esqueça de se inscrever e de deixar o like nesse vídeo, porque fortalece demais o meu trabalho. Agora vamos resolver juntos essa questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, o que eu tenho que fazer primeiro? Se a gente tem parênteses em uma questão, pessoal, a gente vai começar sempre por dentro dos parênteses. O que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. Então a gente vai fazer aqui primeiro 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2. Só que você pode perceber que temos 3 operações aqui. Essas 3 operações, que na verdade são duas com uma repetida, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Então o que a gente vai fazer quando se depara com uma coisa dessa? A gente vai fazer da esquerda para a direita. Eu vou fazer uma setinha aqui para nos orientar e vamos começar resolvendo tudo da esquerda para a direita, que é a ordem que a gente lê aqui, né, no Brasil. Então a gente tem 6 dividido por 3 sendo a nossa primeira operação a ser resolvida. E 6 dividido por 3 não é difícil, basta você ver quantas vezes o 3 cabe dentro do 6. Então isso aqui são exatamente 2 vezes. Então 6 dividido por 3 é igual a 2. Vou colocar o 2 aqui e vou manter todo o restante da expressão da mesma forma. Então vai ficar 2 vezes 4 dividido por 2 e não pode esquecer dos parênteses, tá bom? Tudo isso elevado ao quadrado. Se a gente fizer agora, de novo, seguindo a mesma ordem, da esquerda para a direita, tudo que está dentro do parênteses, a gente deve resolver 2 vezes 4. E 2 vezes 4 não é difícil. 2 vezes 4 é 8. Então vai ficar 8 aqui, dividido por 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza, a última operação que falta é esse 8 dividido por 2. E não é difícil. Basta você lembrar da tabuada aí, né? De novo, quantas vezes o 2 cabe dentro do 8. E o 2 cabe exatamente 4 vezes dentro do 8. Logo, eu vou ter aqui 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, lembrando que depois que eu resolvo as operações de dentro do parênteses, eu posso retirar o parênteses. Então, ficou 8 dividido por 2, resultou em 4. Não tem mais nenhuma operação, então eu deixo somente o 4 e a potência que estava fora. Agora, a gente vai relembrar como que faz uma potenciação. 4 elevado à segunda potência, ou mais conhecido como 4 ao quadrado. Como que eu resolvo isso daqui, gente? O 4 ao quadrado é uma condensação, vamos assim dizer, né, de uma multiplicação repetida. Ou seja, o 4 estava se repetindo em uma multiplicação e aí gerou essa potência. Quantas vezes o 4 se repete na multiplicação? Exatamente 2 vezes. Então vai ficar aqui 4 vezes 4. Esse aqui é o significado dessa potenciação aqui. Então, sempre a base é o número que se repete e o expoente, que é esse númerozinho em cima, é a quantidade de vezes que se repete. Se a gente fizer essa conta, não tem segredo, é a tabuada, né, do 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a gente conseguiu chegar na resposta correta. 16 é o valor que a gente estava procurando. Grifei aqui pra gente, agora a gente tem que descobrir, como eu disse para vocês, a segunda parte do desafio, que é alternativa, qual alternativa que é esse que representa pra gente esse valor 16. Será que é o 5 duplo fatorial, o 6 primorial, ou a raiz quarta de 256, ou a tetração de base 2 e expoente 3? Convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual que é seu palpite. E lembrando também que se você puder e quiser se inscrever aqui no canal, vai ser muito legal, muito importante, porque aí o conteúdo vai ser mais divulgado, né? Vai chegar mais gente aqui no canal e isso vai ser bastante legal para a gente poder crescer aqui, tá bom? Se você puder deixar o like nesse vídeo também, tá bom? Não se esqueça, porque isso é muito importante aqui na plataforma, tá? Vai dizer para o YouTube que o vídeo é legal e tudo mais. Agora vamos resolver juntos essas 4 operações e descobrir qual delas que vale 16. Vamos mudar de cor para não misturar aqui. E agora vamos começar pelo 5 duplo fatorial.
Como que funciona, gente, o duplo fatorial? O duplo fatorial ele tem uma definição e ele vai funcionar da seguinte maneira, ó. N duplo fatorial, ele é igual a n vezes n menos 2 vezes n menos 4 e assim sucessivamente até chegar no caso, se for ímpar, chega no 1, no caso aqui nosso é o número 1, né? E se for par, vai parar no número 2. Então perceba que eu sempre vou multiplicando, subtraindo 2. O que isso significa? Se o número aqui ele é ímpar, ele sempre vai multiplicar os números ímpares, porque essas subtrações aqui, ó, eles eliminam os números pares da nossa sequência. Então vai ficar o seguinte, se a gente aplicar no 5 duplo fatorial, a gente começa com o 5, que no caso aqui representado pelo nosso n na fórmula, multiplica o 5 menos 2, que é o 3. Como eu disse para vocês, é o ímpar que vem antes dele, né? E depois, subtrai 4 de 5, vai ficar 1 vezes 1. Lembrando que a gente para sempre no 1, é o critério de parada. Basta que a gente faça agora a nossa multiplicação e encontraremos o valor dessa operação. Então, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 1 é o próprio 15. Percebam, gente, que chegamos muito, muito próximo do nosso resultado, mas infelizmente não era esse que a gente desejava, não é esse o valor que a gente queria encontrar, beleza? Mas foi suficiente para a gente poder aprender uma nova operação. Eu espero que você tenha gostado de aprender esse duplo fatorial. Responda para mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre essa operação. E as outras também, né? O primorial, a raiz quarta e a tetração. E aí o vídeo vai ficar bem legal interagindo com vocês. Vamos para a próxima operação, que é esse hashtag aqui, né? Que é chamado de primorial. Vou até escrever aqui para vocês, tá? Porque vai ser importante o nome dele, primorial. Esse prefixo aqui, ó, primo, ele vai nos lembrar de um conjunto numérico, que é o próprio número primo, né? Os próprios números primos. E eu vou ajudar vocês a lembrar isso aqui, ó. Os números primos, gente, são números muito importantes na matemática, números que possuem unicamente 2 divisores. Não tem mais nem menos que 2, é exatamente 2 divisores. E esses números são muito importantes em várias partes da matemática. E aqui ele vai ser o atual, né, o principal elemento dessa nossa operação. O primeiro número primo é o número 2, depois temos o 3, o 5, o 7, o 9 não é, porque o 9 é divisível por 3, 11, depois 13 e assim por diante, tá? Não vou continuar porque aqui já é suficiente para a gente fazer essa nossa operação. Como que vai funcionar esse primorial? O primorial vai pegar o número que está sendo aplicado aqui e vai analisar, dentro dos números primos, quais são os números que são menores ou iguais a esse número 6. No caso aqui, o nosso caso é o 6, né? Se a gente olhar, o 6 ele não pertence a esse grupo de números, esse conjunto numérico. Então, a gente não vai colocar o 6 na multiplicação. Eu vou pegar apenas os números que são menores do que ele. Que no caso aqui fica bem fácil da gente olhar, né? É o 5, o 3 e o 2. Esses números aqui vão entrar numa multiplicação, formando aqui pra gente, ó, 5 vezes 3 vezes 2. Perceba que ficou bem parecido com o anterior, mas não tem nada a ver, tá? Foi apenas coincidência. Pegamos então os primos que são menores ou iguais ao 6 e vamos fazer uma multiplicação. Para isso, agora, basta que a gente resolva essas operações aqui. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é 30, que é o dobro da anterior, né? A única coisa que mudou é no lugar do 1 entrou o 2, porque no caso o 2 aqui é dos números primos, né? Por isso que ficou dessa forma. E de novo, não é a nossa operação, não é nosso resultado. Então serviu para a gente novamente apenas de conhecimento para a gente poder aprender essa nova operação. Agora temos que resolver uma raiz quarta. E aí, gente, a raiz quarta ela tem elementos importantes e uma forma interessante de se resolver. Eu pergunto para você, você sabe resolver uma raiz quarta sem ficar chutando valores? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Você ficar chutando, pode ser que dê certo, pode ser que não. E aí eu vou mostrar para vocês como que resolve essa operação sem ficar chutando valores. É por meio da fatoração. Como que funciona essa fatoração? A gente vai pegar o 256, vou escrever aqui, ó, e vamos fazer uma fatoração pelos números primos. Ó, interessante a gente poder utilizar já esse conjunto que eu deixei aqui de lado, tá bom? A gente vai começar então dividindo esse número até chegar no 1. Como o nosso número é um número par, ele vai ficar bem fácil, porque números pares são divisíveis por 2. E como o 2 é o único primo que é par,
ele divide o 256 e é o nosso melhor candidato. Então vamos começar dividindo por 2, os divisores a gente põe na direita, o resultado a gente põe embaixo. 256 dividido por 2 é igual a 128, sendo novamente um número par. Se ele é um número par, a gente vai dividir por 2 de novo. 128 dividido por 2 é igual a 64. 64 continua sendo um número par, e aí divide por 2, fica 32. E assim a gente vai continuando até chegarmos no final. As operações, as continhas, podem ser feitas de cabeça, podem ser feitas no cantinho, não tem problema nenhum. Chegou no 2, dividiu por 2, deu 1. Chegou no número 1, acabou. A gente faz até um traçadinho aqui, porque isso aqui vai ser muito importante. Agora a gente tem os fatores que compõem esse nosso número. O que isso significa? Se eu multiplicar todos esses números aqui, que estão na direita, resulta exatamente 256. E aí, o que a gente vai fazer? Como a nossa raiz é uma raiz quarta, ela tem índice 4, a gente vai procurar agrupar os fatores repetidos de 4 em 4. O que isso significa? Eu vou pegar aqui 2 e vou pegar 4 números 2. Por quê? Como eu disse para vocês que é multiplicação, se a gente multiplicar 4 números 2, eu tenho 2 elevado à quarta potência, certo? Isso aqui é muito bom, porque expoente 4 com raiz de índice 4 vão se eliminar. Então a gente vai conseguir simplificar. E essa potência se repete aqui, tá? 2 elevado à quarta potência. Quer dizer que 2 à quarta vezes 2 à quarta é igual a 256. Se eles são iguais, eu posso substituir aqui. Então vai ficar raiz quarta de 2 à quarta. Eu posso separar as raízes, porque a multiplicação pode ser separada dentro das raízes, tá? A raiz do produto é igual ao produto das raízes, por isso eu posso separar assim. E aqui acontece a grande coisa que nos ajuda. 4 corta com 4, 4 corta com 4. E aqui, gente, vai ficar exatamente 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Terminava em 6, parecia que ia dar o 16 aqui, né? Mas não deu. Chegamos então que o valor de raiz quarta de 256 é igual a 4 e essa não é a nossa resposta. A gente vai buscar esse nosso resultado ainda na última opção. Então eu já digo para você, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Isso é muito importante. Lembra sempre do coraçãozinho, porque isso vai fortalecer demais, tá bom? Chegamos na última operação e eu acredito que seja a mais importante e interessante aqui, porque é uma tetração. Você já ouviu falar da tetração? Vou até escrever para vocês aqui, ó, tetração. A tetração é uma operação matemática muito legal, tá? A gente não aprende na escola, porque eu acho que não é tão conveniente para a gente aprender no ensino médio ou no ensino fundamental, mas ela é baseada em uma operação que a gente conhece, que é a potenciação. Inclusive, a gente utilizou várias formas aqui, né, utilizando potenciação. E como que é essa definição? Ela é uma definição bem parecida com a potenciação. A gente lembrou que na potência a gente repete a base em uma sequência de multiplicações repetidas, certo? O 4 aqui, por exemplo, ele repetiu 4 vezes 4 por causa do expoente 2. Lembrando que aqui é multiplicação. A ideia da tetração é a gente utilizar essa mesma ideia, só que ao invés de representá-las por meio de multiplicações, a gente vai representar por meio de uma potenciação, uma torre de potências. O que isso significa? A minha base é 2, e aí, ao invés de multiplicar, eu vou construir uma torre de potências com números 2, a quantidade de vezes que eu tenho aqui no expoente, que no caso é 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2 é exatamente a tetração de base 2 e expoente 3. Caímos, então, em uma potenciação. E potenciação, gente, estamos cansados de saber, né? Aqui a gente tem uma potência de potência, como não tem parênteses, a gente vai resolver primeiro essas daqui que estão no expoente, que é o 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá? Então vai ficar 2 elevado ao resultado dessa potenciação, que é 4. E 2 elevado à quarta, por definição, é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que a base se repete, 4 é o expoente, então tenho 4 fatores, agora é só resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E essa aqui, gente, é exatamente a resposta do nosso problema, que é o valor que a gente gostaria de ter encontrado. Logo, a opção correta dessa nossa questão, que chegamos até aqui, é a opção
Letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Se você está gostando aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar aquele like e de assistir os outros vídeos que já estão aqui postados no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.